Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui em breve em nosso webinar. Só vou pedir quem já estiver conectado, manda para a gente aqui no chat se está nos ouvindo bem, se a imagem está tudo ok também com o vídeo. Em instantes já damos início então ao nosso webinar de hoje. Muito obrigado, Antônio, Carlos, Diogo. Ótimo, pessoal. Pelo jeito está tudo certo por aqui então. Vamos dar início ao nosso webinar. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fatz Arpelon, sou diretor da área de inovação e tecnologia da Câmara Brasil Alemanha. E apenas antes de entrar no tema de hoje, né, que é a precificação de carbono, eu gostaria de fazer uma breve introdução para vocês, para quem não conhece a Câmara Brasil Alemanha. Então, a Câmara Brasil Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Hoje nós estamos presentes em 90 países com mais de 140 escritórios. Aqui no Brasil, nós estamos presentes há 103 anos. Temos cerca de 800 associados em São Paulo, que representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Então, mostra até um pouco do DNA da Alemanha, né, essa questão da indústria muito forte. E a Câmara Brasil-Alemanha tem três principais áreas de atuação: a parte de negócios internacionais, a parte de sustentabilidade e a parte de inovação e tecnologia. Sendo que essas duas últimas frentes, né, a de sustentabilidade e de inovação e tecnologia, são representadas pelo Departamento de Inovação e Tecnologia, que é o departamento que eu lidero junto com o meu time. E dentro desse tema sustentabilidade, pessoal, a gente conta com um comitê de sustentabilidade. Esse comitê de sustentabilidade é liderado pelo Manfredo Rubens, presidente da BASF aqui no Brasil, e esse comitê ele é formado aí também por outros presidentes e CEOs de empresas alemãs, e ele tem como objetivo ajudar a Câmara Brasil-Alemanha a estar alinhada com as principais demandas do mercado relacionadas à sustentabilidade, e fora isso também fazer a troca de melhores práticas e buscar iniciativas de interesse comum entre as empresas. E a partir desse comitê de sustentabilidade nasceram 3 grupos de trabalho, até seguindo aí o Triple Bottom Line da sustentabilidade, né? Então um grupo da parte econômica, um grupo da parte social e um da parte ambiental, sendo que esse último grupo da parte ambiental tem como uma das suas entregas uma série de webinars sobre gestão de carbono. Então, nós já tivemos aí um webinar algumas semanas atrás, que falava sobre a parte de governança e gestão, e hoje nós vamos ter um webinar sobre a parte de precificação. E para esse webinar de hoje, nós contamos, então, com uma convidada da Siemens e uma convidada também da Cebets, a Márcia e a Karen. Vou pedir que a Márcia e a Karen, então, se conectem aqui conosco, liguem sua câmera e seu áudio para dar um oi para a gente. Se puderem se apresentar, Karen e Márcia, rapidinho, só para que fique claro quem é Karen, quem é Márcia, de onde vocês vêm. Vamos lá. Eu começo, Márcia, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou a Karen Tanaka, sou a gerente técnica para Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, Karen. Márcia, se puder se apresentar para a gente. Oi, boa tarde a todos. Obrigada aí, Bruno, pela oportunidade. Eu sou a Márcia Sakamoto, sou Relações Externas e também responsável pela área de sustentabilidade de cidades na Siemens Infraestrutura e Indústria aqui no Brasil. Obrigada a todos. Até mais. E para vocês não se confundirem, eu estou com o cabelo preso, tá? Com a Karen. São primas. Coincidência. Pessoal, então, como eu já falei para vocês um pouco antes, o webinar de hoje ele vai tratar sobre a precificação de carbono. Então, a Karen vai trazer uma contextualização um pouco mais macro do tema e depois a Márcia entrar na realidade da Siemens. Nós vamos ter 2 momentos, tá? O primeiro momento é o momento de apresentação da Karen e da Márcia, e o segundo momento é o momento de discussão e de perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, colocação, ponto que vocês queiram que a Márcia ou a Karen se aprofundem aí ao longo da nossa discussão, vocês podem mandar para a gente, tanto no chat quanto no Q&A, no Q&A que tem aqui embaixo, de perguntas e respostas, preferencialmente pelo Q&A, porque daí vocês conseguem não só dar as perguntas, colocar as perguntas de vocês, mas ao mesmo tempo priorizar as perguntas, voltar às perguntas dos demais colegas. Bom, com isso eu gostaria de passar a palavra então a Karen. Karen, se quiser voltar aqui para a gente, e já fica à vontade também de compartilhar a sua tela.
Obrigada, Bruno. Vou compartilhar. E é aquela pergunta de sempre. Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Tudo Estou olhando certo? a sua Ok. tela. Ok, então, combinado. Bom, antes de tudo, agradecer ao convite aí da AHK, da Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer para o CBED ser convidado aqui por vocês. A todo mundo que está aí conosco, muito obrigada. Vamos tentar ajudá-los aí com algumas informações sobre precificação. Eu vou dar um início aqui rapidamente, falando institucionalmente sobre o CBEDS. O CBEDS, ele é um representante do World Business Council for Sustainable Development, o WBCSD, e hoje existem mais 70 conselhos aí pelo mundo. Hoje o World Business, ele congrega aí 200 das maiores empresas multinacionais do mundo, que juntas têm um valor aí de mais de 8 trilhões aí de dólares, e gerando 19 milhões de empregos. Passando aqui para frente, o CBEDS é um conselho que foi fundado em 97 para promover o desenvolvimento sustentável nas empresas que atuam no Brasil. A nossa visão é de ser referência nacional e ser reconhecido internacionalmente como principal voz do setor empresarial brasileiro para promover soluções sustentáveis de impacto, então que traga maior competitividade para as empresas e para o país de maneira colaborativa, junto a governos, academia e sociedade civil. A nossa missão é atuar na vanguarda do desenvolvimento sustentável em conjunto com lideranças empresariais. Aqui a gente tem algumas das nossas empresas associadas, muitas delas estão aí com vocês também, então é um prazer falar aqui do lado da minha colega também, né? Siemens, mas hoje a gente tem a Siemens Energy, então tá tudo ligado. Eu vou começar já pulando aqui para um tema que é para dar um contexto de mudança do clima. Se estiver muito básico ou algo assim, podem fazer comentários que a gente passa essa parte, tá bom? A mudança do clima é um grande desafio que a gente tem hoje. Então aqui tem uma charge que a gente até tentou achar o autor, não conseguimos, se alguém souber me avise, mostrando aqui que a crise que a gente está vivendo hoje, de uma pandemia, ela é uma crise já prevista, né, há mais de 15 anos pelos estudos de clima. O que vem após isso, uma grave recessão, e a gente está tentando entender quantos anos, até que nível isso vai chegar, mas o nosso maior desafio, sem dúvida, é a mudança do clima. Então, aqui nas palavras da Patrícia Espinosa, que é a atual secretária executiva da Convenção Quadro para a Mudança do Clima, que a pandemia é o desafio mais urgente hoje, mas a mudança climática é o desafio mais urgente da humanidade como um todo. Dentro desse contexto, a Conferência de Paris, né, a COP de Paris, foi um grande marco, porque ela conseguiu obter 185 partes, que são a maior parte países, mas alguns grupos, como a União Europeia, a chegarem num acordo, o famoso Acordo de Paris. O Acordo de Paris estabeleceu, principalmente, dentre algumas inovações em relação a metas e a mecanismos de cooperação, as contribuições nacionalmente determinadas. Em inglês, ela chamou NDC. São metas voluntárias que os países têm que apresentar para o NFCCC, mostrando o que eles vão fazer para a gente conseguir combater a emergência climática. Então, o objetivo do acordo é manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, mas com esforços para que o limite de 1,5 não seja ultrapassado. Então, há também bases para a cooperação internacional por meio de compromissos e um processo de incremento da ambição desses compromissos. Então, isso é muito importante. Dentro das metas climáticas, a gente tem aqui uma projeção que é muito famosa. Então, ela tem aqui a meta histórica com os anos, né, desde 90 até 2100. Olhando aqui, o item aqui seria essa linha tracejada em azul. Essa aqui seria o nível que a gente conseguiria atingir se todas as NDCs fossem implementadas. Caso isso, seria já algo de tremenda ação, a gente ainda teria uma temperatura média de 2,5 a 2,8, que é acima do que a gente pode ter para evitar irreversibilidades. Então, contudo, a gente precisa de maior ambição climática. Dentro disso, a precificação de carbono é uma das ferramentas para a gente conseguir chegar lá.
Então, ele é um meio aí que a gente chama, que a gente explica que é uma internalização de custos sociais, que são custos sociais e problemas de saúde, problemas ambientais, todo o impacto social e ambiental que é causado por ele, são gerados pelas emissões, então eles são inseridos nos custos de produção. Isso aqui é corrigir uma externalidade de mercado, dentre muitas que existem por aí. Então, é pensar em um valor para a tonelada ou quantidade de CO2 equivalente emitida. Por que a gente fala tanto de precificar o carbono, né? Tá um pouco aí na moda. A ideia de precificar o carbono é porque ela consegue corrigir essa falha de mercado, então, ela, ao mesmo tempo que ela direciona a demanda de investidores, de consumidores, e investimentos em projetos de tecnologias com menos carbono intensiva. Vocês vão ver aí, acho que a Márcia vai trazer um pouco do exemplo dela, de como as empresas podem fazer isso internamente. Então, ele é um elemento central para auxiliar esse processo de tomada de decisão. Então, internalizando os riscos e criando uma oportunidade para a gente conseguir atingir a nossa meta de NDC. A do Brasil hoje ela é bem ampla, bem alta, de 37 para 2025, para 2025 e 2030 chegando a 43%, é uma das mais altas do mundo. No entanto, a gente não deixou claro como a gente vai fazer isso. Então, a precificação é um instrumento importante para se chegar lá. E dentro dos instrumentos, ele oferece uma abordagem de menor custo para reduzir as emissões. Então, essa precificação ela gera oportunidades de negócio que servem para mitigação, adaptação, inovação tecnológica. E o que acontece é que muitos dos nossos parceiros comerciais, como a China, a União Europeia e países vizinhos e mercados grandes e importantes, como alguns estados dos Estados Unidos e o Canadá, México, Colômbia, Chile, eles estão já estabelecendo seus mecanismos. Então, o intuito é que o Brasil não fique para trás. Então, geralmente, é mais rentável a gente conseguir atingir essa meta com os preços do que com um instrumento de controle, que seria, por exemplo, falar que cada empresa não pode emitir mais do que X. Então, isso é uma maneira de a gente atender os dois lados. Então, dentro desses instrumentos de precificação, há vários. Eu trago aqui dois que são os principais. Então, aqui no lado aqui esquerdo, vocês têm os tributos, e aqui do lado direito, o que a gente chama de ETS em inglês, que é o Sistema de Comércio de Emissões. Em português, a gente traduziu para SCE. Então, tributos é a gente pensar um imposto de carbono. Então, a gente tem uma redução de emissões porque há um tributo sendo colocado, então a empresa evita utilizar a solução que tem mais carbono intensiva. Então, os dois têm vantagens e desvantagens. No sistema de comércio de emissões, o que a gente tem é uma limitação, que é um cap and trade, que a gente chama. O cap seria uma limitação do total que você poderia emitir, ou por país, ou por setor, ou a empresa. E aí, embaixo, você tem o trade, que é o que você conseguiu deixar de emitir, você consegue trade, que é negociar aí com outros países e outras empresas, para empresas que estão ultrapassando as metas que são estabelecidas. O CBEDS tem trabalhado aí já há algum tempo, desde 2016, com alguns materiais. Aqui, quem tiver no celular, quiser, agora estou pensando, se alguém tiver no computador, consegue usar celular. Quem tiver no celular, depois eu mando o link aqui para vocês no chat, de alguns materiais que a gente elaborou. Então, a gente tem dois. Então, o primeiro é o que o setor empresarial precisa saber para se posicionar. É um trabalho com o CDP e o Women Business. Ele mostra aí algumas sugestões e boas práticas que o setor precisa saber. E aqui a gente tem um posicionamento sobre o mecanismo de precificação, que foi feito em parceria com a Iniciativa Empresarial pelo Clima, do qual o CBEDS é parte. Temos também dois materiais que foram feitos com a CPLC, que é a Carbon Pricing Leadership Coalition. CBEDS, a nossa presidente, era do Steering Committee, então a gente fez esse trabalho aqui em conjunto. São dois. O primeiro é uma iniciativa estratégica e o segundo é uma carta aberta, que a gente mostrou como o setor empresarial apoia uma iniciativa de precificação no Brasil.
Então, da carta aberta, ela mostra como líderes empresariais, acho que a gente teve aí 30 CEOs assinando esta carta, isso aqui foi lançado em 2018, 2017, ela mostra a liderança empresarial brasileira defendendo o mecanismo de precificação que seria no estilo de um sistema de comércio de emissão e não de um tributo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A proposta do CBEDS, ela tem 3 grandes linhas. A primeira seria de uma implementação gradual, então ela tem que ser gradual para entender que cada participante, cada setor tem um momento de entrada neste mercado e também para entender que as regras não são as mesmas para todos os setores e as oportunidades são diferentes, mas há ganho sim para todo mundo. Em relação à proteção da competitividade brasileira, então a indústria tem que fazer esforços aí para melhorar a nossa competitividade internacional, e aí a gente pode, utilizando políticas climáticas, fazer o nosso produto e a nossa marca Brasil ser mais valorizada. E a boa governança, então há uma série de organismos e controles que devem ser criados para que um mercado de carbono aí, com arranjo institucional legal, com as bases e as regras certas para funcionar. Tô bem de tempo, gente? Me parem, tá? Se for preciso. Bom, aqui sobre o primeiro documento que eu mostrei, então o objetivo desse documento foi proporcionar informações para o funcionamento de mecanismos de preço de carbono, e isso favorece a compreensão dos principais desafios, né, envolvidos nessa concepção. Da proposta aqui eu posso entrar em detalhes, deixa eu ver se eu tenho tempo, tá tudo certo, Bruno? Tem mais 2, 5 minutos aí? Tem mais 3 minutinhos. Então eu vou falar rapidamente aqui e passo aí para frente. Na implementação gradual, como eu disse, a gente tem que considerar aí algumas entradas de setores com o tempo também, começar talvez com um limite de um certo threshold, né, um limite de emissões e ir subindo, a questão de manter, né, com a nossa competitividade intacta também, pensando aí compensação do setor florestal, pensando isenção de imposto sobre ganho de capital. Existem uma série de critérios e requisitos que precisam ser considerados, e aí está tudo isso nesse estudo. E a boa governança, né? Pensando os arranjos que a gente vai precisar, como vai ser o MRV, como vai ser os mandatos de cada organismo público e etc. Algumas boas práticas que eu traria aqui em relação ao setor empresarial, né? Acho que é a maioria com quem eu falo. Então, pensar que a incorporação da ação climática à estratégia corporativa e governamental, ela é vista como algo bom, então tem que ser por meio do envolvimento da alta liderança. MRV é muito importante para que vocês entendam de onde vêm essas emissões, como é o perfil de emissões da empresa, ou do governo, da cidade, do estado, o que for, né? Identificar os riscos e oportunidades futuras, pensar nos riscos que podem ser reduzidos, né, por meio de cocriação aí de instrumentos, e desenvolver algumas capacidades, então, simulando instrumentos de precificação de carbono, fazendo um engajamento maior com os stakeholders, né, em relação à precificação, porque isso vai afetar outros entes aí da sua cadeia de valor. E aqui a precificação interna, que é uma iniciativa que muitas empresas estão realizando. A precificação interna, ele direciona um pouco o investimento dentro da empresa a longo prazo, então ele é um bom direcionador aí para as empresas. Sobre a ação climática, eu vou passar aqui rapidinho também, já devo ter estourado o tempo. Aqui a gente tem 2 documentos, que são 2 relatórios em que a gente mostra o que as empresas brasileiras ou que estão no Brasil têm feito em relação ao clima. Então, tem aqui quais empresas têm precificação, como elas fizeram, se foi preço sombra, se não foi. Tudo isso aqui está dentro desse documento, vou passar rapidinho, mostrando aí que a gente tem mais oportunidades do que investimentos necessários para risco. Então, imaginem o valor que foi desse total, desse estudo aí que foi contabilizado, a gente teria aí 124 bilhões de dólares de impacto financeiro positivo, sendo que para se fazer isso realidade precisaria somente de 17 bilhões e meio.
Não é pouco dinheiro, claro, mas a gente está aqui comparando a capacidade de desdobramento desse investimento. Eu convido a todos aí, vou fechar. A gente teve um primeiro webinar de introdução à precificação, o link está aqui no nosso YouTube, e a gente vai ter um próximo agora, dia 1º de setembro, junto com o Banco Mundial, Ministério da Economia, estão todos convidados, vai ser disponível depois ao vivo no YouTube, fica lá no YouTube também, para todo mundo participar, tá bom? E eu termino assim. Obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Muito obrigada, Karen. Acho que foi muito boa a sua apresentação. Deu para dar uma bela contextualizada para o pessoal, né? Até o motivo de a gente estar discutindo a questão de precificação de carbono nesse momento. E agora a gente vai aterrissar um pouco esse assunto, né, na realidade da Siemens, entender aí pela Márcia como é que a Siemens vem tratando a questão de precificação de carbono. Então, Márcia, passo a palavra para você agora. Fica à vontade, quiser compartilhar sua tela com a gente. Ok, então, vou começar com a minha parte aqui. Márcia, perdão, Oi? só uma interrupção antes de você começar. Pessoal, lembrando, mandem as perguntas, quem tiver dúvida da apresentação da Karen, ou já queira que a Márcia também ali se aprofunde ou não em algum ponto, manda para a gente no Q&A, e no finalzinho, nos últimos 15 minutos, a gente vai abrir a discussão entre todos. Desculpe, Márcia. Não, fica tranquilo. Bom, não só a pessoa que tem o conhecimento assim conceitual como a Karen, mas o que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês aqui é compartilhar aqui algumas práticas que nós estamos aqui trazendo para vocês com a precificação interna de carbono na Siemens, tá? Bom, só para dar um overview assim da Siemens, né? A Siemens, ela é uma senhora aí de 172 anos já, no Brasil ela tem uma história aqui há já 152 anos, nós estamos presentes aqui. Ela hoje ela é uma líder em eletrificação, automatização e digitalização, estamos em todos os setores industriais do mercado, assim como de infraestrutura. Eu estou entre os 385 mil colaboradores da Siemens no mundo, espalhado em 200 países, e é uma empresa hoje que fatura 87 bilhões de euros, tá? Bom, antes de entrar aqui na parte da precificação, né, queria comentar aqui um pouquinho com vocês que a Siemens, ela apoia os países na implementação de suas prioridades, né, nacionais, utilizando como referência aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e é onde eu quero chegar aqui, que é no dia de hoje, né, falando aqui do combate às mudanças climáticas, né, que é a ODS 13. Então, a Siemens, ela estabeleceu os compromissos de descarbonização no mundo todo, e aqui no Brasil também a gente procura implementar essas estratégias, tá? Então, desenvolver estratégia de descarbonização com os países, através aí da participação de organizações aí como a própria HK, o CBEDS aqui presente, né, onde a gente trabalhou com o advocacy, inclusive na precificação aqui comentada pela Karen. Nós ajudamos aí os nossos próprios clientes a reduzirem as emissões com as nossas tecnologias, e essas são tecnologias que a gente tem que estar inovando sempre, né, para poder ajudar na transição energética, né, e não só falando aí desse trabalho que nós fazemos para fora da casa, mas a gente tem que trazer essa lição para casa, e então nos comprometemos a neutralizar as nossas próprias operações até 2030. Né? E aí, nossa base, inclusive, né, quando nós nos comprometemos, foi em 2015, aí, COP Paris, né? Então, antes do acordo, né, de Paris, a Siemens se comprometeu aí a neutralizar as emissões até 2030, e esse ano a gente deve chegar a reduzir aí aos 50%, tá? Então, e aí, nesses projetos aí que nós implementamos na Siemens, nós conseguimos aí, inclusive, ter uma eficiência energética que
nos trouxe uma economia, né, anual aí de 20 milhões. Então, inicialmente nós investimos 100 milhões, né, de euros, né, e nesses projetos de eficiência energética, e esse que vocês podem ver aqui que já tem, inclusive, uma economia aqui na empresa, então tem valido a pena. E essas ações que nós estamos destinando aí para a descarbonização da organização, está sendo conduzida através dos programas de eficiência energética e também melhoria dos nossos processos produtivos em nossas fábricas. Bom, a gente também, como no escopo da Siemens, a gente tem a energia descentralizada e distribuída, nós estamos implementando isso nas nossas plantas também. Estamos reduzindo também as emissões nas nossas próprias frotas, né, trocando, né, o combustível utilizado aqui por etanol, e aí a gente está falando de eletrificação também em veículos, né, e aí, por fim, comprar energia verde, perdão. Bom, o que a precificação tem a ver com isso, né, e como que a precificação interna de carbono nos ajuda na redução das nossas próprias emissões, né? Qual é a nossa motivação para implementá-lo? Tá? Então, aqui, né, a precificação interna, ela impulsiona aqui as reduções de emissões com essas ações que nós queremos implementar aqui para atingir as nossas metas de neutralização de carbono até 2030. Mas aí a gente também precisa ter uma estrutura, né, com um time, aqui uma task force de carbono neutro, definindo objetivos bastante claros, e aí que essa precificação também garanta um fundo anual para a gente conseguir manter também esse programa de carbono neutro, tá? E com tudo isso, é fundamental que a gente tenha a participação da área financeira na jornada do combate às mudanças climáticas em nossas organizações, tá? Bom, e na prática, como é que funcionou isso e como engajamos todos os colaboradores na organização da precificação de carbono, né, com essa task force. E aí, o mais importante de tudo, né, tem que ser um tone from the top. O engajamento começa com o CEO, junto com o CFO, ambos compraram a ideia de implementar a precificação de carbono. Tivemos um kick-off aqui na organização, e aí para também motivar os nossos colegas, nós trouxemos convidados externos, né, entre eles os colegas do CEBEDES, e aí clientes aí para motivar os nossos colegas, tá? Aí nós, a partir desse kickoff, nós introduzimos, eu escrevi o workshop, mas foram vários workshops, na verdade, tá? Para a gente chegar na definição de um preço, dar o valor da precificação de carbono interna, ICP, é a sigla em inglês, né, precificação interna de carbono, e aí, como que a gente aproveitou essa precificação justamente para utilizar como um fundo de investimento, para investir em projetos de descarbonização na organização. Tá? Então, nós, a partir desse momento, começamos a engajar as task forces, criando um fluxo financeiro, partilhando aí esse fundo, né, aliás, os budgets entre as áreas de negócio, e com isso tendo um destino correto dos investimentos dos projetos e responsabilidade. Bom, mas tudo isso daqui, só ficar no papel ou falar, você não consegue dar um andamento. Então, nós, para garantirmos que esse processo tivesse um andamento contínuo, nós criamos um procedimento, inclusive ainda estamos aqui na fase de término desse procedimento para garantir que a gente tenha uma coleta de fundos, né, e a seleção de projetos anualmente. Tá? Então, para tudo isso daqui, a gente contou aí com a colaboração desde os CFOs e CEOs e CFOs aqui da organização,
com a equipe financeira, um time de especialistas aqui em eficiência energética e de processos, né, formando o time do carbono neutro e o nosso grupo aqui de sustentabilidade da organização. Tá? Bom, como é que foi esse procedimento, né? Foi baseado aí nessa taxa de carbono, tendo mecanismo e operação aqui, e aí também para garantir que esse dinheiro, né, a gente conseguisse investir em projetos mais assertivos, né? Então, tendo uma seleção e uma boa gestão com governança, tá? Então, nesse processo todo aqui, né, ele começa aqui com a base de CO2, então você tem que ter o inventário das emissões, assim, de todas as áreas. Nós temos a definição de preço de carbono aqui, que nós estimamos aqui este ano em $40 por tonelada de CO2, nós baseamos aí nesse High Level Commission Carbon Pricing, né, e é importante dizer que esse valor aqui, nós temos uma revisão anual, tá? E não se assuste, para a Siemens aqui, que o processo ele é mais de montagem, a gente precisou colocar esse valor de $40, tá? Mas isso depende de empresa em empresa, né? Você tem valores aí que começam a ter desde $1, tá? Mas nós resolvemos adotar esse valor aí, contando um pouquinho como foi. Nós olhamos aqui o que seria viável, né, para a organização em termos de investimento de projetos, né, pelo menos para esse ano. Então, a partir disso, nós conseguimos detectar esse valor aqui de $40. Foi um exercício interno entre os profissionais e especialistas, né, técnicos, mais a área financeira para chegarmos nesse valor, tá? E com isso, né, é importante, né, que depois de estipular esse valor, pegando esses inventários, você consegue identificar qual o valor que cada área tem que contribuir, e isso é interessante porque as áreas que têm uma pegada de carbono maior, ela já fica de olho e pensando em quais projetos, né, ela pode investir, inclusive de forma mais assertiva, tá? E aí tem com a colaboração da área financeira fazendo a gestão aqui do fundo. Bom, e para isso, né, para a gente definir inclusive qual o projeto, né, nós estamos aqui elaborando aqui um procedimento com critérios, né, para a seleção de projetos e para que a gente dê oportunidade, inclusive, para qualquer colaborador da empresa submeter os projetos, mas para que a gente garanta que os projetos tenham mais assertividade, nós estamos criando esse procedimento, né, para atender critérios que comprovem a redução de emissão de CO2, sejam viáveis para implementar, traga um retorno de investimento, e aí também a gente vai elencar, inclusive, por tempo de retorno desses investimentos também, tá? Bom, enfim, tudo isso a gente precisa de uma governança do programa. Então, esse time do programa de neutralização de carbono, ele é responsável por todo esse procedimento, a revisão anual, né, do preço de carbono, inventário, tudo mais, e que também deve reportar periodicamente aí a evolução do programa para a alta direção, inclusive para os relatórios da própria Siemens mundialmente, tá? Bom, termino aqui, né, com esse recado, né, que a precificação interna de carbono, ela permite que a Siemens ou qualquer empresa aumente as oportunidades de mitigação das mudanças climáticas. Bom, enfim, eu agradeço aí pela oportunidade aí, Bruno, Helena, e também aí pela participação da colega Karen do CEBEDES aqui no evento de hoje. E aqui fica meu contato, é marcia.sakamoto@siemens.com. Se a gente não conseguir cumprir, atender as respostas hoje, vocês podem entrar em contato comigo aqui. Ok?
Muito obrigado, Márcia. Eu acho que foi realmente bem complementar as duas apresentações e com certeza gerou aí um grande interesse do público. Temos perguntas muito interessantes aqui para fazer para vocês. Opa, Mais ou menos aí uns 15 minutinhos agora, então eu vou pegar ali as perguntas aí na ordem ali das mais votadas colocadas por vocês. Então, começando uma pergunta ali do Cláudio Eduardo Infante. Em termos de Brasil, qual a tendência quanto ao momento em que se passará a taxar as emissões de carbono? E aí fica a critério, quem quiser começar, Márcia e Karen, vocês que mandam. Karen, por favor. Vou passar. Márcia, Parte não, conceitual é tua. não me joga na fogueira cheia de carbono, hein? Brincadeira. Cláudia, é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente está num momento aqui de encruzilhada, né? Não sei aqui o quanto eu consigo ajudar na sua resposta, porque a gente tem tanta dúvida quanto você. A gente tem aqui um movimento dentro do governo, né? Então, o PMR, que é esse programa aí que está dentro do Banco Mundial, então eles estão atuando diretamente com o Ministério da Economia. Então, o Banco Mundial e o Ministério da Economia estão atuando aí, fazendo estudos, cenários, já está quase terminando. Logo mais abre uma consulta e eles vão trazer esses resultados. A questão é quando a gente fala assim de taxar a emissão, podem ser duas coisas, né, Cláudio? Pode ser tanto pensar um imposto de carbono, que teve aí um recente depoimento, acho que foi do ministro Paulo Guedes, e do lado dentro, então eu não sei se existe ainda assim uma linha de atuação, uma linha de preferência do governo, porque acho que esse foi um ponto só do Paulo Guedes que eu vi recentemente, mas há esse movimento por um sistema de comércio de emissões dentro também, então não sei te responder. Agora, a tendência eu não sei, mas que a gente precisa se mexer, a gente precisa, porque o mundo está se mexendo muito rapidamente e o Sim. Brasil tem tudo para se dar bem com isso. Na verdade, pensar um mecanismo misto, híbrido, né? A gente acha que o sistema de comércio de emissão ele é um pouco mais complexo em organizá-lo, em resolvê-lo e colocá-lo para andar, vai levar mais tempo, mas a longo prazo a gente acredita no CBEDS que é a melhor opção, porque ele dá tanto aí uma limitação de emissões, então tem um cap, né? Então, e aí a distribuição dos allowances, em que você pode ter o direito, né, entre aspas, a permissão para utilizá-lo e vender o que você conseguir de extra. E o Brasil, com o tanto de biodiversidade, floresta, nature-based solutions, que a gente fala, que ele oferece, ninguém ganharia do país. Em energia limpa, em disponibilidade de radiação, aí a Márcia fala até melhor do que eu disse, ninguém ganha do Brasil, então a gente tem mais oportunidades do que a perder. Ô Karen, ainda na pergunta do Cláudio, mas é mais uma dúvida minha, aproveitando aí o embalo, quais são as melhores práticas ou quais países se destacam quando se falam aí em políticas relacionadas à precificação de carbono, da emissão de carbono? Boa também, Bruno. Hoje, o sistema de comércio de emissão mais famoso é o da Europa, né, da União Europeia, que é o EU ETS. Ele é, de fato, que tem mais experiência, então o mercado já é mais maduro, já passou por muita coisa que deu errada, muita coisa que deu certa. O que é bom, que a gente pega as lições, né, então a gente não deveria, mas não sofreríamos, né, os mesmos erros que eles sofreram. Então, aprendendo aí com o histórico deles. Aí a gente tem agora os governos aqui latino-americanos. Então, a Colômbia colocou um preço no carbono, não é para tudo, é para alguns setores. E eles estão em conversa para pensar também um sistema de comércio de emissões que pode fazer com que isso aí tudo se interligue aí via Acordo de Paris, que seria um acordo internacional para gerenciar tudo isso. Então, as oportunidades são muito grandes. A Colômbia tem níveis de biodiversidade bem grandes também, né? A Amazônia tem lá, então é um país que tem tudo a ganhar com isso também. E aqui temos o Chile agora em movimento, né? Como eles iam co-sediaram a COP, também estão se movimentando bastante. México, Argentina,
o estado da Califórnia, o Canadá, todos eles têm. A China tem também um modelo deles, todos têm aí um modelo começado já. Muito obrigado. Márcia, você quer adicionar alguma coisa ou passamos para a próxima? Não, eu só queria adicionar que eu acho que é uma tendência sim, tá? Eu não vou me aprofundar em conceitos aí, a Karen é melhor do que eu, mas é uma tendência e eu tenho percebido aí em diálogos aí com outras organizações que esse tema está se aquecendo, tá? Embora a gente tenha passado aí estamos passando por esse período de pandemia, mas as organizações elas estão se movimentando bastante, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora também, tá? Muito obrigado, Márcia. Temos uma pergunta aqui da Luísa. Como aplicar a precificação de carbono na indústria de plástico fóssil? Há algum exemplo prático? Não sei, Márcia ou Karen, se vocês conhecem algum exemplo prático de precificação da parte de plástico fóssil, ou talvez algum outro exemplo que poderia ser análogo à parte da indústria de plástico. Agora eu não sei se eu sei nem o que é plástico fóssil, viu, Luísa? Muito complicada essa pergunta. Márcia? Não, plástico fóssil é aquele plástico que vem de origem de petróleo, né? É isso, É o nome tá? técnico? Tá. Tá? Bom, eu realmente eu conheço as organizações que estão implementando isso, inclusive foram um deles aí nos ajudou a implementar a purificação interna de carbono na Siemens. Mas eu não sei como eles estão destinando esses investimentos, mas eu sei que eles têm programas, eu não sei se está direcionado para isso, mas eu sei que eles têm programas aí de economia circular, mas de eficiência energética, por exemplo, tá? Então, é isso que eu posso afirmar, mas eu não sei, eu não posso afirmar se eles estão, como é que eles estão utilizando esse fundo, se é para isso ou não. Isso aí depende da estratégia da organização. Eu posso Márcia, ajudar respondendo junto com essa do Cláudio, é isso? Dos valores financeiros? Mais genericamente, tá, Luísa e Bruno? Bruno, você quer fazer algum comentário? não, fica à vontade. Independente do setor, você consegue fazer uma precificação interna de carbono. A precificação interna de carbono é quando as empresas ou um governo pode fazer uma precificação, ele coloca um preço dele. Então, é interna porque é só dele. Então, a Siemens aí tem um valor altíssimo, $40 é muito alto, parabéns. A média aí vai de 1 a $120 por tonelada. A média, o que é consenso assim do PMR, por exemplo, é aproximadamente $10 por tonelada. Então, a qualquer valor acima disso já é uma prática assim bem avançada. O que está ligado a isso, Luísa e Cláudio, como é que ganha, né? A pergunta aqui do Cláudio, como se reverte em valores financeiros? Quando você coloca uma precificação interna de carbono, você dá um preço para o carbono em geral, não importa de onde ele venha. Se vem de emissão, se vem de você pegar um táxi, se vem do fornecedor, que você vai comprar um produto mais carbono intensivo ou não. Então, ele dá um direcionamento, porque você precifica o carbono antes de existir uma lei, você se antecipa a isso, e pensa que em investimentos de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, até lá vai ter a lei, a gente querendo ou não. Então, você consegue já dar uma direcionada no seu investimento. Então, você dá um preço no carbono, tudo que tem que tem mais carbono, tem mais emissão, vai ficar um pouco mais caro. Então, na hora de você decidir seu investimento, você vai pelo mais barato. É só uma correção de mercado que não tem essa externalidade socioambiental que vem ligada à emissão. Então, não vejo problema de como isso poderia ser implantado em qualquer indústria, né? E no Brasil a gente tem exemplos aí de indústrias bem diferentes, né? Isso. Esse nosso estudo aí mostra, acho que a gente tem umas 20 ou 30 empresas aí com exemplos de como eles estão precificando. Eu recomendo aí que vocês dêem uma olhada e ver se tem alguma coisa de plástico, mas para vocês terem uma ideia, tem petrolífera que faz isso, então não vejo problema. Ô, Márcia, deixa eu fazer uma pergunta para você, mais ou menos na linha da pergunta do Cláudio, né? De como trazer essa questão da precificação do carbono, de fato, para a parte financeira da empresa.
Qual que é o contexto que eu gostaria de trazer aqui? Muitas vezes, talvez seguindo a explicação da Karen, uma Uhum. tomada de decisão sem contar a questão do carbono pode ser A e contando a questão do carbono pode ser B. Vamos dizer assim, uma vez que você leva em conta também, talvez a precificação do carbono, do volume de carbono gerado dentro da escolha A ou B dentro de um projeto. Como que isso, de fato, ele é considerado dentro da empresa, uma vez que, pelo que eu entendi, ele é uma decisão interna. Isso é um Uhum. posicionamento no sentido de propósito, sustentabilidade, no sentido daquilo que a empresa acredita e naquilo que a empresa busca a médio e longo prazo. Mas, atualmente, aí você pode até me corrigir, por favor, não tem um diferencial, isso não traz um diferencial competitivo latente para a empresa no curto prazo ou não? Como é que é visto isso, até um pouco de conflito de interesses, porque talvez você, como eu falei, vocês tomem uma decisão por conta do carbono, mas pensando talvez estritamente no negócio, sem considerar isso, a decisão seria outra. Tá, inclusive para a gente conseguir aqui ter o apoio da área financeira, a gente teve que comprovar que o nosso projeto seria olhando aí até um retorno de investimento, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas você me faça a pergunta novamente se eu não conseguir responder direito, tá? Bom, enfim, quando nós resolvemos dar o valor, nós olhamos a pegada de carbono da organização, olhamos aonde a gente tinha a maior emissão assim da organização e olhamos assim que tipo de projeto que a gente precisaria investir e quanto seria, e aí a gente fez o cálculo assim, revertendo para o valor. E aí olhando assim no mercado, nesses valores aqui, a gente resolveu assim, bom, $40, né, é um valor razoável para a gente começar. Então, inclusive é um teste, por isso que a gente vai fazer uma revisão anual desses valores, tá? E aí, inclusive para implementar, a gente vai nós colocamos alguns critérios para que os projetos que a gente escolha para implementar sejam os projetos que realmente vá reduzir as emissões e que a gente tenha um retorno desse investimento. Tá? Bom, eu não sei se para outros tipos de indústria isso daí funcionaria, mas para as nossas contas que nós fizemos dentro da Siemens, a gente percebeu que sim, traz um retorno, inclusive antes da gente ter criar esse fundo aqui nessa precificação, a gente tinha uma verba mundial de 100 milhões, então os países que mais tinham emissões, elas pegaram esse fundo, né, que a Siemens já tinha, independente de ter uma precificação, para implementar nos projetos. E esses projetos tiveram retorno. E são esses retornos que a gente está tendo de 20 milhões por ano, tá? Já com esses projetos. Agora, como já acabou esse fundo, né, eu falei assim, não, a gente vai ter que, e a gente tem esse compromisso de neutralizar até 2030, vamos precisar de algum recurso para manter. Então, foi isso que nos motivou, tá? Eu não sei se eu respondi, tem alguma Não coisa? respondeu. Aham, tá. Só para fechar, Márcio, existe repasse interno entre as áreas em relação ao CO2, de áreas que produzem mais para a área que Sim, sim. neutraliza, vamos dizer assim, É, esse equilíbrio interno ali do CO2? exatamente. Então, a gente está precificando justamente para você, a área vai pagar por aquelas emissões. A área de negócio que mais emite, ela paga por aquela emissão. Inclusive, ela tem, na hora de elencar os projetos, ela tem que submeter o projeto dela também. Então, vira até um tipo de competição entre as áreas. Para E correr aqui eu atrás, tenho não, uma vamos abaixar. pergunta, perdão, Márcia, mas eu vou Não, linkar por com a favor. pergunta do Diogo aqui, Silva, que é a seguinte: como funciona a gestão desse fundo? Cada área da Siemens investe um capital para fazer parte do projeto, visando a minimização do CO2? Você meio que já respondeu um pouco, né? Sim, a gente tem, nesse processo, nós temos o grupo ali da área financeira, tem a área financeira central, tem o próprio CFO, fica dentro da caixinha dele lá, e a gente criou um fluxo lá dentro. Aliás,
eu subestimei isso no começo, dá um trabalho, né, para a gente fazer esse fluxo financeiro. Então, esse time está trabalhando nesse mapeamento e no fluxo dessa, não sei se eu chamo de fluxo de caixa financeiro, então, mas enfim, eu deixei para as pessoas dessa área trabalhar. E assim, o que eu aprendi, tá? Eu achei que ia dar muito trabalho fazer com que eles comprassem a ideia de trabalhar nisso, mas não. Né? No momento que nós trouxemos os outros especialistas de fora para falar, inspirá-los, eles compraram essa ideia, e aí agora eles estão trabalhando nesse fluxo, e não é fácil de trabalhar nisso, tá? E assim, eles estão trabalhando com muita boa vontade, aliás, eu estou bastante orgulhosa desse time aí que está trabalhando para a gente. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta aqui do Antônio Camargo. Essa é para Karen, eu acho. Países que emitem mais CO2 fóssil por unidade do PIB tendem a ser mais pobres. Taxá-los ou impor que comprem créditos de países mais verdes não é um problema? Vamos lá, tem duas partes. A primeira é de se eles são mais pobres. Não sei se é verdade, porque a gente tem casos aí de países que são grandes produtores, né, de petróleo e tal. Então, talvez sejam exceção. Mas, talvez mais verdes. Para os países mais pobres, o que acontece hoje, que a gente tem dentro do Acordo de Paris, tem uma regra aí para você contabilizar, né? Então, antigamente a gente tinha um protocolo de Quioto que separava os países entre anexo 1 e não anexo, e anexo 2, então você tinha os países com o histórico de desenvolvimento que já poluíram para se desenvolver, e os que não poluíram e que não poluem muito porque ainda estão em desenvolvimento. Então, você tinha que resolver essa questão, porque então, se eu sou um país pobre e quero começar a me industrializar e eu não vou mais poder emitir, mas a Europa, que já se industrializou, emitiu um monte aí durante toda a história, então essa questão histórica foi levada em consideração. Para o atual, o que acontece é que, se você pensa num sistema de comércio de emissão, porque aí a taxa vai ser interna, aí é o país que decide. Se for um sistema de comércio de emissão que você está falando, acho que eu entendi que é isso, que é internacional, dependendo do que o país tem, ele pode ganhar. Se ele tem oportunidades aí de ter desenvolvido tecnologia ou natureza ou questões de energia, disponibilidade de recursos naturais ou energéticos limpos, biodiversidade, o que for, isso dá a ele vantagem para ele conseguir atrair investimento, porque aí pensa assim, uma empresa alemã que está hoje na Alemanha e tem lá um limite para emitir, mas quer produzir mais, então ela já chegou nesse limite. O que ela faz? Ela compra o crédito de carbono, é isso. Então ela investe em outro lugar para conseguir diminuir a emissão em outro país, em outro lugar. E é isso que é possível que vai acontecer caso, né, o Acordo de Paris, e principalmente o artigo 6, saia aí arrumadinho para isso. Porque aí um país mais pobre, menos desenvolvido, ele consegue ganhar insumos de tecnologia, investimento e tal, porque ele vai ser uma fonte de onde conseguir retirar esses créditos de carbono. Por isso que o Brasil é um deles. A gente, ao mesmo tempo, rico e pobre, né? Então, o Brasil é um caso à parte. A gente tem toda a capacidade acadêmica, técnica e recursos, mas ainda assim, somos, assim, em relação a emissões, somos bem pequenos, mas em relação à emissão da indústria, não chega a 2% do total, a maior parte é do uso da terra, então o que a gente conseguir diminuir aí ajuda a nossa NDC também. Não sei se eu respondi ou se eu deixei mais dúvidas. Eu acho que respondeu, sim. Vamos passar para a próxima, estamos indo aqui para os nossos 4 minutos finais de webinar. Tem uma pergunta aqui da Kátia Garcia, que é a seguinte: qual a metodologia para cálculo do ROI? A mesma tradicional ou seguiu a metodologia de ROI sustentável, como a desenvolvida pela FGV? Não sei daí se vocês conhecem ou não essa metodologia da FGV. Da FGV eu participei dessa metodologia. Então conhece bem, né, Márcia? Mais ou menos. Não, eu acho que tentei aprender, tá? Sim, a gente utiliza,
pode utilizar sim, mas como a gente está falando, no caso da Siemens, que a gente está trabalhando com tecnologia, a gente utiliza o ROI normal mesmo, tá? Econômico. Tá bom. Tá? Vamos para a próxima pergunta aqui da Fernanda Gomes. Dúvida. Para a compra de energia elétrica verde, como vocês garantem que a energia é renovável? É emitido algum certificado sobre isso? Acho que principalmente para a Márcia, né, Márcia, comentou com relação à compra ali, ou pelo menos não sei se vocês já fazem ou pretendem fazer essa compra. Desculpa, de compra de energia? Energia verde. Já fazemos isso lá na Anhanguera, e agora a gente está para finalizar essa transição de compra lá no nosso site de Jundiaí. E é emitido algum certificado, Márcia, alguma validação, no sentido, uma chancela em relação que isso de fato é verde, de fato é renovável? Olha, o que nós fizemos é o seguinte, nós levamos é um tipo de documento, lá eu preciso resgatar o nome correto disso, nós levamos lá mandamos para os nossos colegas da Alemanha e eles apresentaram ali para as empresas que certificam, né, os nossos reportes, e eles deram ok, tá, para nós, eles aceitaram. Beleza. Karen, não sei se tem alguma coisa a complementar sobre isso. Só o nome, Certificado de Energia Renovável, bem simples, CR, né? É intuitivo. Ela até colocou o nome certo ali. Ah, estava certinho? Acho que eu li meio rápido a pergunta na transversal. Vamos para a pergunta final aqui do... Perdão, Márcia, se ia comentar alguma coisa. Tranquilo. Para a pergunta final aqui do Carlos Rocha para a Siemens é o seguinte. O preço da tonelada de carbono explorado pela Siemens é para definir o quanto será utilizado para financiar cada projeto interno? E qual a expectativa da Siemens para o valor de venda dos créditos de carbono eventualmente excedentes? A gente não está vendendo o nosso crédito de carbono, né? O que a gente está fazendo para esse financiamento é ter pelo menos um fundo para a gente investir. É muito provável que para até esse próximo ano, esse até valor ele não seja suficiente, tá? Mas a ideia é que a gente criou esse fundo para pelo menos a gente poder investir nesses projetos, e fomentar, aliás, os investimentos nos projetos, tá? Eu não sei se está claro para vocês, pelo menos para você, Bruno, e quem foi a pessoa que perguntou, se eu consegui Carlos responder. Rocha. Carlos, dá um sinal aí se está ok essa pergunta. Mas eu acho que está ok. De qualquer forma, pessoal, até já ia deixar esse recado. Vocês sabem, hoje em dia a gente é um mundo super conectado. Então, temos aqui o nome e sobrenome de todo mundo, da Márcia, da Karen, o meu também. Qualquer dúvida que vocês tenham contato, busquem a gente, seja ali pelo LinkedIn, por e-mail. No site da Câmara vocês têm o meu contato, eu consigo fazer essa ponte também com a Márcia e com a Karen. Queria agradecer a Márcia e a Karen por ter participado conosco, foi muito bom, super aprendizado para mim e tenho certeza que para todo o público também. E é isso, não sei se vocês querem desejar alguma coisa, dar um tchau para o pessoal, Márcia e Karen. Eu só queria dizer que eu estou aprendendo também, tá, pessoal? Eu vou aprender junto com todos vocês aqui, mas dentro das experiências que nós já tivemos, né, eu fico à disposição aí para a gente trocar algumas ideias. Trocar ideias, tá? Não dizer o que vocês têm que fazer. Talvez eu aprenda mais com vocês. É verdade, Márcia. Cada vez que a gente fala do assunto, a maneira das perguntas que fazem para nós e das perguntas que vão aparecer na nossa cabeça também, a gente aprende muito com isso. Agradeço muito aí à Câmara, ao Bruno, à Helena, ao Caio, toda a equipe aí que nos apoiou, organizando, foi impecável, a todo mundo que está aí. E o nosso recado no CBEDS, a gente anda muito fazendo advocacy por isso, e avisar, né, que o mercado está de olho, todo mundo está vendo quem está poluindo, quem não está. Vocês viram aí BlackRock e outros fundos trilhardários de trilhões de dólares dizendo que não vão mais investir em energia fóssil ou suja ou que
que não tenha metas de clima. Então, o momento de agir é agora e conte conosco aí para o que precisarem. Tá bom? Obrigada. Boa, pessoal. Recado final, que eu quase esqueci aqui. Agora, em setembro, acontece nosso Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, no dia 24 e 25. E um dos blocos que nós vamos ter é Environment Driven Innovation. Então, como o meio ambiente está guiando aí os esforços de inovação. Então, vai ser bem legal, a gente vai falar ali sobre economia circular e também produção sustentável, a questão da produção inteligente no âmbito sustentável da coisa. Então, fica o convite, joga lá no Google Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, com certeza achar, e estou à disposição. Pessoal, obrigado a todos, até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.